eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristezas, vexames, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei esse mundo afinal para ir a Jesus adorar, nessa bela cidade festal. Mil venturas sem fim vou gozar, vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Vou gozar nessa terra celeste por vir. Todo crente tem duas cidadanias. Nós somos cidadãos deste mundo enquanto vivemos aqui, sabendo que somos peregrinos e que temos uma cidadania nos céus também. Nosso tema dessa mensagem é nossa morada no céu. Vivemos nessa terra, trabalhamos, estudamos, constituímos família. Enfim, é a vida de todos nós. Mas é muito bom pararmos para falar dos céus, nossa morada eterna. Aqui nesse mundo se vive quanto? 100 anos? O céu será uma vida eterna. E na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele nos diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que a cidadania deste mundo, há um anseio na volta de Cristo para sermos cidadãos do céu. Tão bom falarmos do céu, porque falar do céu nos estimula à santidade. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 14, lemos assim: nós, porém, segundo a sua promessa,
esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Nós vivemos essa vida, amamos vivê-la, queremos viver até o último momento. A morte é algo que ninguém aceita, nós não fomos feitos para morrer, mas quando nós lemos este texto, e onde é dito que esperamos novos céus e nova terra, não podemos, não vamos viver aqui para sempre. E nessa nova terra, olha só, habita a justiça, coisa que mais falta nesse nosso viver, lá tem de sobra, onde habita a justiça, justiça de Deus. Deus é o juiz, o perfeito juiz de todas as coisas. E aí nós somos chamados, portanto, a viver de que maneira? Nos empenhando para nos encontrarmos em paz, porque esse mundo é da guerra, esse mundo é da discussão, esse mundo é de um contra o outro, nas brigas, onde realmente falta a paz. Devemos, portanto, nos empenhar em buscar em viver em paz com todo mundo. Enquanto estiverem em vós, tende paz com todo mundo, também sem mácula, sem mancha, buscando realmente essa santidade, irrepreensíveis, que os crentes sejam modelos de vida, como cidadãos desse mundo, exemplares, mas porque são cidadãos dos céus. Treine aqui ser um cidadão do céu. Então, falar do céu nos estimula a santidade. Falar do céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Por quê? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Claro, esse mundo é de sofrimento, esse mundo é de dor, o nosso corpo está sujeito a todas estas coisas, mas quando nós olhamos para um tempo futuro, para esse céu que nos espera, a glória que estará sendo revelada para nós, então nós sabemos que sofrimento é para esse tempo, um dia o sofrimento cessará. E isso me ajuda interiormente, ajuda a minha alma, sabendo que tudo isso cessará um dia. Deus tem determinado isso. Então, buscando a santidade, tendo como enfrentar o sofrimento, e também falar do céu nos livra do medo da morte, pois Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós temos esta palavra no nosso coração, nós pensamos como o apóstolo e pensamos do modo correto que viver aqui é viver com Cristo. Nós temos uma vida diferenciada porque Cristo já nos transformou, vivemos uma novidade de vida, não entramos em determinadas corrupções que o mundo tem entrado, esse mundo que jaz no maligno, e para mim o morrer é lucro. O morrer não é o final de tudo, mas é o início de uma vida eterna. Isso fala alto ao meu coração, isso anima a minha vida, porque sei que aqui eu estou de passagem, é necessário que eu venha a morrer. Carne e sangue não podem herdar a vida eterna. Então eu sei que esse dia chegará e que será um lucro para mim. Os acontecimentos que se sucederão, que estão para acontecer, e os sinais estão aí da volta de Cristo, vamos colocar aqui algumas coisas que teremos a partir dessa volta de Jesus para nos levar. Então, o primeiro episódio que nós estamos esperando é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo
E ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Jesus volta, Jesus está voltando, como foi prometido na sua palavra, que nas nuvens ele voltaria. Não vem para pisar na terra, ele já veio, ele já morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Ele volta nos ares, com os seus anjos, no toque da trombeta. Os mortos ressuscitam, depois os que estiverem vivos, se for na nossa geração, seremos arrebatados, teremos uma morte física instantânea e estaremos ali nos céus, todos juntos, caminhando com o Senhor para esta vida eterna. Vamos pensar um pouco agora nos acontecimentos que se sucedem a esse arrebatamento. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui a entrada no reino de Deus. Que momento glorioso quando passarmos pelos portões eternos, pelos portões celestiais. Mateus 25, 34, virá o Rei: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, que palavra que anima o nosso coração, a autorização de Jesus, o Rei Jesus, dizendo para nós, ali já na presença de Deus, benditos de Deus, vinde, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um lugar que está à espera de todos os que são salvos. Eu estarei lá, você estará lá, e para sempre com o Senhor nesse reino que está prometido para nós. É Jesus que está prometendo e Ele cumpre todas as suas promessas. Que convite gostoso! Vinde, benditos de Deus, para estarmos nesta morada eterna no reino do Senhor, no reino do próprio Deus. Em segundo lugar, nós podemos pensar nesse novo corpo que teremos, a exemplo do corpo ressurreto de Cristo Jesus. 1 João 3, 1 e 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A partir da ressurreição de Cristo, Ele com um corpo glorificado, que esteve ali no meio dos discípulos, mesmo com as portas fechadas, um corpo sem limitação, um corpo glorificado. E é dito aqui que nós vamos reconhecer Jesus. Aquelas pessoas do tempo de Jesus reconheceram a Ele ressurreto. Eles não entendiam o que seria a ressurreição de Cristo. Aqueles no caminho de Emaús não o reconheceram de imediato, mas quando Jesus partiu o pão e agradeceu, eles perceberam que era Jesus ali. Maria Madalena ouviu a voz de Cristo no início, não a reconheceu, mas depois percebeu, é o Mestre. E nós também estaremos com um novo corpo, um corpo glorificado, como o de Cristo ressurreto. Em terceiro lugar, vamos pensar agora em um nome. Você gosta do seu nome sendo citado? Ou se não gosta, haverá um novo nome para você nos céus. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Um nome especial
que receberemos ali nos céus. Diz o texto que somente a própria pessoa sabe do seu nome, não sabemos como será o tratamento, como nos chamaremos lá nos céus. Será um novo lugar, um recomeço e um outro nome. Em quarto lugar, fala de um casamento. A história da humanidade, desse mundo que vivemos, se encerrou, o juízo final já aconteceu, os inimigos do Cordeiro e da Igreja já foram lançados no lago de fogo, os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro. Todo mundo sabe a alegria que é um casamento, quando estamos juntos ali do noivo, da noiva, a noiva toda bela para aquele momento. Assim será este casamento que já existe hoje como um noivado de Cristo, o noivo, e a igreja, a sua noiva, a qual ele cuida, a qual ele zela, a qual ele abençoa. E nós fazemos parte desta igreja, nós somos a noiva de Cristo. E Apocalipse 19:9 diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Um casamento diferente, um casamento onde o noivo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, que recebe agora a sua igreja, daqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue de Cristo, para aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Que casamento maravilhoso! Cristo pagou o preço para que isso acontecesse, Ele, o Cordeiro de Deus, e agora as bodas, o casamento do Cordeiro com a sua igreja. Apocalipse 21:2, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Se nós gostamos de ver, de acompanhar os casamentos aqui deste mundo, fica aqui algo melhor, mais bonito. O próprio Senhor, que tem cuidado desta noiva, terá uma noiva adornada, uma noiva bonita, daqueles que se separaram da corrupção do mundo, que estão puros diante de Deus, vivendo igreja. Pecadores nós somos, por isso que precisamos estar sendo lavados pela palavra. Nós que já fomos lavados pelo sangue de Cristo, nós nos purificamos, pedindo perdão, confessando os nossos pecados e Ele nos perdoa. Isso é constante. Ele sabe da nossa natureza, mas Ele mesmo tem, pelo Espírito de Deus, preparado a sua noiva para esse momento glorioso das bodas ali no céu. Em quinto lugar, como se diz, quem casa, quer casa, e nós temos como promessa do Senhor uma morada eterna. João 14, de 1-3, não se turbe, não se preocupe no seu coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Morada celestial, na casa do Pai. A casa é do Pai, mas esta casa é grande, tem muitos quartos para nós todos estarmos ali nesta morada celestial. Cristo foi e preparou esse lugar para nós. Todos nós temos morada garantida lá nos céus. Conta-se essa ilustração de um homem bastante rico, crente,
que morreu e foi para os céus. E ele foi percorrendo as ruas de ouro ali da morada celestial. E quando passou em frente a uma bela casa, o anjo que estava com ele falou: olha, esta casa é do seu motorista. Olha, o meu motorista, um crente fiel, ele está morando nessa casa. Que bom, uma bela casa. Andando mais um pouco, outra bela casa, e o anjo disse: essa casa é da sua cozinheira, que lhe serviu ali na terra. Nossa, que bela casa para a minha cozinheira também, uma crente dedicada. Poxa, se eles têm essas casas bonitas, imagine a minha. E ele foi andando um pouco mais, e ali se encontrou um barraco, e foi dito a ele: olha, essa é a sua casa. Mas como? Aqueles meus empregados tendo uma casa tão boa, e para mim fica esse barraco? Sim, o importante é sabermos o material que eles enviaram. Eles se dedicaram ao Evangelho e estão aí colhendo o que plantaram. E você não mandou muito material aqui para cima, não. Foram poucas as suas orações, foram poucas as suas leituras e aplicação da palavra. Você que se dedicou aos seus negócios e está agora nessa situação. Em sexto lugar, nós podemos falar de galardão, promessa do Senhor para nós. A salvação é pela graça, graça de Deus, não se compra a salvação, não tem preço, não tem boas obras quanto a isso. Mas a Bíblia diz que haverá um prêmio, um salário, por boas obras praticadas nessa vida. Nós podemos não ter um bom entendimento quanto a isso, quando pensamos no ladrão da cruz e daqueles que já morreram no seu leito de morte. Então, o que tem eles para apresentar diante do Senhor, se não viveram uma vida dedicada a Ele? Então, esse é o mistério de Deus. A salvação é de graça e não precisa fazer nada senão aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Essa graça nos é dada pelo Deus gracioso que nos escolheu para a salvação. Mas quanto ao galardão, e esse galardão, essa coroa, esse prêmio, não é para nos exibirmos. Todos nós vamos dedicar os nossos galardões aos pés de Cristo. Ele é o merecedor de tudo isso. Ele foi quem mudou as nossas vidas. As boas obras estão aí e elas acompanham aquele que é salvo. Então, nós estaremos recebendo sim galardões. Isso é por conta de Deus, que diz ali em Apocalipse 22:12: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A Bíblia fala de ouro, de prata, fala também da madeira, que são diferentes entre si, diferentes no valor. Alguém terá uma obra de ouro, alguém terá uma obra de prata, outro até mesmo de madeira. Mas quem é crente sempre tem algo para apresentar. Quem é crente sabe que fazer estas boas coisas, como estando ali nos céus e Cristo falando para nós: olha, vocês me viram nu, me viram com fome, me assistiram. E muitos perguntarão: quando nós não fizemos isto para o Senhor? Quando não fizeram a um desses pequeninos, a um outro ser humano. E mesmo aqueles que são salvos também vão questionar: quando foi, Senhor, que nós te vimos nu e te vestimos, te vimos com fome e lhe demos de comer? E o Senhor falará que quando nós fizermos isto a um desses pequeninos, a um desses seres humanos, quando fizemos com o nosso próximo, então fizemos ao Senhor Jesus. É isso que Ele nos ensina na sua palavra. Então haverá o galardão
mas que fazemos de bem porque somos salvos. Em sétimo lugar, vamos falar aqui do livro da vida. Temos vários livros citados na palavra de Deus. Um livro é aquele que Davi cita, onde todos os seus dias estavam sendo escritos naquele livro, mas esse aí é um livro ainda de um momento deste mundo. Aqui é o livro da vida. Apocalipse 3,5 faz citação desse livro da vida. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esse livro já está escrito na presciência de Deus, no conhecimento de Deus, ou na sua determinação daqueles que seriam salvos, e esse livro já está escrito. Os nossos nomes já estão arrolados ali nos céus, juntos de todos os salvos. Nossos nomes já estão arrolados nesse livro da vida, e Jesus diz que não estaria apagando nosso nome de forma alguma. Pelo contrário, estará autenticado, estará sendo confessado nosso nome diante de Deus e dos seus anjos. Maravilhoso é saber que os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. Em oitavo lugar, queremos falar do passaporte de entrada. O passaporte nós usamos para estarmos nos deslocando de país para país, e é necessária ali a autenticação, as assinaturas, a validade de que você é um cidadão daquele lugar, está indo para outro lugar, e dessa forma temos um passaporte de entrada nos céus. Apocalipse 22, 14 e 15, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eis o passaporte, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, acesso à árvore da vida. A árvore da vida, onde estava proibido para Adão e Eva comerem do seu fruto, e eles desobedeceram e comeram, e o pecado veio para a humanidade. E essa árvore é dita, está lá nos céus, teremos direito a comer dela, autorizados pelo Senhor. A entrada é pela porta, e as nossas vestiduras são aquelas lavadas no sangue do Cordeiro. Cristo pagou o preço por nós, derramando seu sangue precioso, nos lavando, nos purificando. Ele fez isso por mim, fez isso por você, e esse é o nosso passaporte. Quem tem a marca do sangue de Cristo, quem é lavado pelo sangue de Cristo, tem entrada nos céus, entrada pelas portas. Ninguém poderá entrar pulando os muros, dando algum dinheiro para essa entrada. Não, Deus tem o controle de todas estas coisas. Isso tudo será de forma perfeita. Que bom então entrar pela porta, porque Cristo é o caminho, Cristo é esta porta, nós entramos por Ele. É um caminho difícil, mas que nos leva à salvação. O caminho do mundo é largo, espaçoso, mas leva as pessoas à perdição. Em nono lugar, vivendo como filhos de Deus. Que texto maravilhoso de Apocalipse 21, 3 a 7. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ó dia glorioso, ó momento de grande glória! Estamos na presença de Deus, sendo recebidos como irmãos de Jesus, sendo recebidos como filhos de Deus. Você é um filho de Deus, você anseia por estas coisas, você tem o passaporte do sangue de Cristo. Estas coisas maravilhosas estão preparadas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e o têm como único e suficiente Salvador. E em 10º lugar, o convite é para todos, ainda dá tempo. Jesus instituiu a igreja, seus discípulos, para que vão, para que anunciem o Evangelho, para que falem destas maravilhosas coisas que estão preparadas para aqueles que são salvos, a perdição eterna para aqueles que se esquecem de Deus. Então o convite é para todos, a porta está aberta, o tempo da graça, o tempo da igreja é este. Basta aceitar, basta ter o temor de Deus, basta pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender. Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Muitos não serão salvos, porque tem orgulho dentro do seu coração, porque não aceitam nada de graça. Se puder pagar, então ele está nessa. Mas para a salvação, que é de graça, que é pela graça de Deus, basta ter a humildade, coração humilde, voltado para o Senhor, coração contrito, arrependido, pedindo o perdão dos seus pecados. E aí tudo isso que foi narrado aqui acontecerá, é uma realidade para todos os que são salvos. Eu estou nessa, eu vivo nessa esperança, eu anseio pela volta de Jesus. Se for da vontade de Deus, de eu passar pelo arrebatamento, ou se a morte chegar antes, somos sujeitos a ela, estarei ressuscitando e nos ares estarei com o Senhor, estarei junto dos salvos. Eu tenho convicção da minha entrada no reino de Deus. Eu sei que eu terei esse novo corpo, um novo nome, participarei como igreja, como noiva do casamento ali nos céus com o noivo Jesus Cristo. Eu sei porque Jesus tem prometido que eu tenho uma morada na casa de Deus. Também Deus o sabe do galardão que está reservado para mim, o qual eu dedicarei ao Senhor Jesus, que fez tudo por mim, fez tudo pela minha vida, que me deu a salvação, pagando um alto preço, morrendo em meu lugar. Eu sei, tenho convicção do meu nome escrito no livro da vida. O seu nome também está escrito no livro da vida. Eu tenho o passaporte de entrada, que é o sangue de Cristo, que me lavou de todos os meus pecados. Eu sei que já sou filho de Deus e que estarei um dia na presença do Deus Pai Todo-Poderoso.
porque Ele tem dito na sua palavra: eu lhe serei seu Deus e ele será o meu filho. E fica aqui o convite que é para todos. Se você ainda não tem Cristo no seu coração, se você anda duvidoso, se você anda temeroso da sua passagem desse mundo para a vida que vem além, há somente dois caminhos. Um é o da perdição, mas o outro é da salvação. Salvação em Jesus Cristo. A palavra de Deus que me garante todas essas coisas que eu pude narrar aqui. É a palavra de Deus que te garante todas essas boas coisas que Deus tem preparado. Na verdade, ouvidos não ouviram, olhos nem viram ainda o que está preparado para aqueles que amam a Deus. Eu narrei algumas coisas que eu pude tirar da palavra revelada, mas muitas coisas ainda são mistério, muitas coisas serão experimentadas, coisas gloriosas, grandiosas. Paulo visitou até o terceiro céu e o que ele viu, ele nem podia narrar, tão glorioso que era. E toda essa glória, por Jesus Cristo, está preparada para cada um de nós. Basta crer, basta estar selado pelo Espírito em Cristo Jesus. Vamos orar, ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, para aqueles que ainda estão em dúvida, para aqueles que foram tocados pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, possam abrir os seus corações, que possam experimentar todas essas coisas, que possam saber que tudo isso está preparado para aqueles que amam ao Senhor Jesus, amam a sua vinda. Para aqueles que já são crentes, que o Senhor nos ajude, para que possamos ser irrepreensíveis, estarmos cada vez mais puros na Tua presença. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. E agradecemos ao Senhor pelo convite, agradecemos, Senhor, por participar desse casamento como noiva de Cristo. Te agradecemos por todas as boas coisas, gloriosas coisas que estarão acontecendo conosco. Ó Deus, eu vivo nessa esperança e vivo feliz, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me mostra na Tua palavra revelada todas estas coisas. É o que eu estou a pregar, e que essa mensagem atinja todos os corações, dando esperança, fé. Haverá um novo mundo de justiça, e que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos dirija enquanto vivemos aqui, para falarmos do amor de Cristo, para que muitos ainda se salvem e venham desfrutar de todas essas coisas. Eu te agradeço porque nada fiz, nada mereci, mas a Tua graça me alcançou, a Tua graça nos alcançou, em nome de Jesus. Amém. Jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar.
Just